a urgência de conhecermos mais e melhor a Jesus Cristo, a urgência de conhecermos mais e melhor a Jesus Cristo. O meu desejo, a minha oração é que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre você, aonde você estiver, e seja sobre você, seja sobre a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Diante da circunstância em que nós estamos vivendo, circunstância de proporção local e global, que vem a nós como uma verdadeira avalanche que afeta a economia, que desconstrói as nossas rotinas e até mesmo muda os nossos hábitos. Diante desta circunstância, nós não temos dúvida, estamos vivendo dias singulares. Aqueles que dentre nós têm um pouco mais de idade, eles declaram, eles dão testemunho: jamais eu vi ou vivi algo semelhante ao que está acontecendo no momento, nos últimos meses, nas últimas semanas. Eu jamais vivi algo semelhante. É o testemunho daqueles que já viveram anos a mais do que nós. São dias singulares. Isso se dá, essa circunstância, ela se dá não apenas por esta doença, por esse surto dessa doença que se desenvolve de maneira internacional, mas esses dias singulares, eles são assim, porque nós somos também ao mesmo tempo, além do surto dessa doença em escala internacional, nós somos alcançados por uma outra avalanche, a avalanche dos números, das estatísticas, das informações que chegam até nós em tempo real. E nós sabemos que, infelizmente, a menor parte desses dados, dessas estatísticas e destas informações, nós sabemos, infelizmente, que a menor parte é verídica, a maior parte é apenas especulação, a maior parte é fake news, a notícia falsa. Mas o fato é que, diante do exposto, nós aqui pontuando, há exatamente uma semana, portanto na última quarta-feira, dia 18, nós já não tivemos o culto de celebração a Deus, o culto de oração na última quarta-feira, como nós fazemos comumente às 20 horas. A igreja foi devidamente avisada que eu, o pastor Eliseu e parte da liderança da igreja, estaríamos ali reunidos na igreja, orando por toda a congregação, orando por todos os irmãos, mas também diante das informações que nós tínhamos há uma semana, nós também iríamos tomar algumas atitudes, nós iríamos trazer um parecer à igreja, enquanto instituição. E evidentemente, diante das informações que nós já tínhamos há uma semana atrás, nós optamos pela prevenção, nós optamos pela prudência, porque nós entendíamos e entendemos que os nossos ajuntamentos, por menor que eles sejam, desde o estudo bíblico até mesmo os nossos cultos regulares, essas atitudes, essas ações poderiam certamente facilitar o contágio. Então nós optamos para não realizar os cultos da maneira como nós estávamos fazendo e até mesmo cessar momentaneamente os estudos bíblicos até um segundo parecer. Mas nós também acordamos naquela ocasião
que nós iríamos trabalhar e utilizar todos os recursos que nós possuímos para produzir material, para produzir conteúdo, para que aqueles que são membros dos estudos bíblicos, dos grupos dos estudos bíblicos, pudessem ter material para continuar conteúdo, para continuar o seu estudo do Evangelho, bem como também os nossos irmãos, a membresia da igreja, no que diz respeito à transmissão da palavra de Deus. E nesse sentido, de maneira pontual, nós realizamos no último sábado e domingo, nós realizamos o culto online. Esse culto ele foi transmitido pelo Facebook e pelo Instagram da igreja. Muito bem, e hoje, quarta-feira, nós estamos aqui para trazer uma palavra à igreja, porque isso também ficou acordado naquela reunião, que nós iríamos produzir vídeos onde nós traríamos uma reflexão da palavra de Deus e falássemos com os irmãos. Daí o motivo pelo qual eu estou fazendo essas considerações antes, exatamente e propriamente, da ministração da palavra. Nós vamos falar sobre a urgência de conhecermos mais e melhor a Jesus Cristo. No entanto, antes nós vamos a um momento de louvor e posteriormente nós vamos a uma oração e, ato contínuo, nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Deus, por excelência, cuida de mim, desfalece minha alma o som da tua voz. Deus que vai além, Deus que vai mais alto do que sinto, do que vejo. Deus que excede em amor, Deus que excede em perdão, Deus que excede em misericórdia, Deus que cuida de mim. O meu prazer adorar, Senhor, me render aos teus pés, o meu melhor te entregar, Senhor, uma vida de santidade. Deus, por excelência, cuida de mim, desfalece minha alma ao som da tua voz. Deus que vai além, Deus que vai mais alto do que sinto, do que vejo. Deus que excede em amor, Deus que excede em perdão, Deus que excede em misericórdia, Deus que cuida de mim.
Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa vida ela está diante de Ti. Mas não somente diante de Ti, Senhor. Nós temos certeza que ela está debaixo do Teu cuidado. E nesta oportunidade de oração, nós dizemos que seja somente a Ti a honra, a glória, o poder, a adoração, a reverência. Nós te reconhecemos como o nosso Deus e o nosso grande refúgio. Nós vamos, segundo a multidão das Tuas misericórdias, nós vamos ministrar a Tua palavra e para tanto nós pedimos, Senhor, a Tua aprovação, pedimos a Tua bênção e que esta palavra alcance as vidas, alcance os corações, alcance os lares, em nome de Jesus, que essa palavra seja como um bálsamo, porque nós sabemos que o Senhor fala por meio da igreja, mas o Senhor também fala, Senhor, individualmente aos corações, de acordo, Senhor, com as nossas necessidades. Portanto e para tanto eu peço, Senhor, a Tua bênção, em o nome de Cristo Jesus, esteja conosco, dirija-nos aqui nesse momento, dirija-nos, Senhor, porque em tudo nós carecemos de Ti. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e o agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. A urgência de conhecermos mais e melhor a Jesus Cristo. Jesus, Jeová salva. Deus salva. Eis aí o significado do nome Jesus. A urgência de nós conhecermos mais e melhor o Deus que salva. A urgência de nós conhecermos mais e melhor o Cristo. Ora, o que é o Cristo? Qual o significado da palavra Cristo? A palavra Cristo é a maneira grega de dizer o ungido de Deus, o Messias. A urgência de nós conhecermos mais e melhor o ungido de Deus, o Messias, aquele que foi enviado. E Paulo, quando ele escreve aos seus irmãos que estavam na cidade de Filipe, Paulo preso em Roma e Paulo em grande necessidade, aquela comunidade fica sabendo das necessidades de Paulo e envia um membro da congregação para levar a Paulo aquilo que ele carecia. E Paulo, em resposta de amor, Paulo então, conhecendo também as características daquela congregação, Paulo então escreve esta carta que nós conhecemos, a carta aos Filipenses. E Paulo, em determinado momento dessa carta, exatamente no capítulo de número 3, o versículo de número 10, Paulo vai falar desse desejo ardente, desse desejo urgente de conhecer mais e melhor a Jesus Cristo. Olha só, por favor, ouça o que diz a palavra do Senhor. Quero conhecer Cristo. Quero conhecer o ungido de Deus. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Muito bem. Paulo, ele tinha este desejo ardente, latente, dentro de si, o desejo de conhecer mais e melhor Jesus Cristo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo estava pronto para abrir mão de todas as coisas. Aliás, Paulo já tinha aberto mão de todas as coisas. Quando Paulo ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo,
ele já declara tudo aquilo que eu já possuí, tudo aquilo que eu possuo, ou tudo aquilo que eu posso vir a possuir, é coisa de muito pouco ou nenhum valor, dada a graça, a excelência e a urgência de conhecer melhor a Cristo, o meu Senhor. Nós estamos vivendo também um tempo de urgência. Urgência na prudência, urgência no cuidado. Nós sabemos que se nós não agirmos de maneira prudente, nós podemos nos expor a riscos e expor também as pessoas que nós amamos. É necessário a urgência do cuidado, a urgência da prudência. Mas o olhar um pouco mais atento vai perceber também que diante desta urgência, muitas outras pessoas que muitas vezes não conhecem o Evangelho, ou pessoas que têm se distanciado do Evangelho, muitas pessoas também passam a despertar para a urgência de conhecer mais. Não conhecer apenas a Jesus Cristo de ouvir falar. Diante da pandemia, diante das incertezas, muitas pessoas chegam à conclusão: é urgente conhecer mais e melhor a Jesus Cristo. Paulo estava pronto a abrir mão de qualquer coisa. Paulo estava pronto de abrir mão de qualquer coisa na sua vida. Paulo já havia entregado a sua vida a Cristo. Paulo havia descoberto algo pelo qual valeria a pena viver e empenhar todo o seu esforço, toda a sua dedicação. Paulo havia descoberto algo pelo qual valeria a pena até mesmo dar a própria vida. Paulo vai falar pela excelência do conhecimento de Cristo. O versículo de número 8 do terceiro capítulo de Filipenses diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, Senhor, por quem perdi todas as coisas e considero como esterco ou coisa de pouco valor, para ganhar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ok, eu quero entender que até aqui ficou bastante claro. Ficou bastante claro que é urgente nós conhecermos mais e melhor a Cristo. Ok, ficou bastante claro. Mas como nós podemos fazer isso? Como nós podemos conhecer mais e melhor a Cristo? Nós podemos conhecer mais e melhor a Cristo lendo a Palavra de Deus, lendo as Escrituras. Nós podemos conhecer mais a Cristo lendo, estudando a Palavra de Deus. Nós podemos conhecer mais a Cristo. Nós podemos conhecer mais ouvindo pregações, mas não todas as pregações. Nós conhecemos mais de Cristo quando nós ouvimos pregações que estão alicerçadas nos princípios bíblicos. Não é todo tipo de pregação que nos faz conhecer a Cristo. Aliás, ao contrário, muitas pregações, elas distorcem o caráter da obra e da pessoa do Senhor Jesus. Então não basta ouvir pregações, é necessário ouvir pregações bíblicas. Nós podemos chegar ao conhecimento de Cristo, a conhecermos mais a Cristo, através dos estudos bíblicos. Nós podemos. E de fato nós conhecemos melhor a Cristo, através dos estudos bíblicos. Mas nós sabemos
que diante de todas essas circunstâncias teóricas, o conhecimento de Cristo, e quando nós falamos do conhecimento de Cristo, nós estamos falando da sua obra redentora, compreendendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós só vamos conhecer mais de Cristo pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se não é apenas teoria, é o que mais existe nos dias atuais. E creio que nos séculos anteriores também. Pessoas que conhecem Cristo de ouvir falar, mas não se voltaram para Cristo como fez Paulo. Existem pessoas falando sobre Cristo, pregando Cristo, mas nunca em momento algum tiveram um encontro com Cristo. Porque são pessoas ocas, são pessoas enfermas, são pessoas doentes, e estão querendo ministrar a cura, porque são pessoas que conhecem Cristo apenas de ouvir falar, mas não se entregaram, não se renderam a Cristo. E como se dá esse se entregar, se render a Cristo? Pela ação do Espírito Santo, pelo convencimento. O Senhor Jesus, ele vai declarar aos seus discípulos o seguinte: eu tenho muitas coisas para dizer para vocês. Além de tudo que eu já disse, eu tenho muitas coisas, mas vocês não poderão suportar o que eu tenho a dizer a vocês. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está para vir, para o porvir. João vai falar no capítulo de número 16, verso 14, que o Espírito Santo, ele vai glorificar a Cristo, porque ele receberá do que é de Cristo e tornará conhecido a cada um de nós que somos igreja. E nós sabemos que de fato nós ouvimos o Evangelho. É manifesto o Evangelho em nosso meio. É manifesto a maneira como Cristo viveu em nosso meio. É manifesto que até mesmo no momento em que Jesus foi morto na cruz do Calvário, aqueles homens que declararam a sua maldade, aqueles homens que declararam a sua perversidade, aqueles homens que entendiam, políticos, religiosos, aqueles homens que entendiam que teriam a vitória, estavam tendo a vitória, aqueles homens estavam agindo de acordo com a presciência divina. Em todos os casos, Deus está no controle de todas as coisas e o Evangelho, as Escrituras, dão testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai dizer assim: Jesus de Nazaré, ele foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres e maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, e vocês mesmos sabem. Então nós vemos que nós podemos, através da leitura, conhecer a Jesus Cristo. Pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus. Mas também nós podemos conhecer a Cristo, sobretudo e sobremaneira, pela rendição a Deus, pela permissão da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E Paulo vai falar sobre isso, que não é apenas conhecer mais, mas é conhecer melhor. E como nós podemos conhecer melhor? Nós vimos que nós podemos conhecer mais pelo estudo, nós podemos conhecer mais ouvindo, nós podemos conhecer mais pela leitura, mas como nós podemos conhecer melhor?
nós podemos conhecer melhor quando nós deixamos de ser meros ouvintes e nós passamos a viver a verdade de Cristo em nossas vidas. Olha o que Paulo vai dizer: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós passamos a viver como cristãos? Se nós passamos a viver como cristãos, nós somos convencidos que a ressurreição do Senhor Jesus, que a exemplo da ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos, nós também outrora estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Então Paulo está declarando: conhece a Cristo, e conhece a Cristo no poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Jesus Cristo, que de alguma maneira, pela ação do Espírito Santo e providência divina, nos dá uma vida. E uma vida na qual nós podemos ter paz com Deus. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós também, todo homem e toda mulher, na nossa condição espiritual, nós também estávamos mortos. Mas em Cristo Jesus, nós fomos e somos ressuscitados. Nós passamos a vida pela ação de Deus e do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Pelo poder da sua ressurreição. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas o Senhor nos dá vida em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo. E Paulo ele vai continuar, ele vai dizer assim: o poder da sua ressurreição, mas também a participação nos seus sofrimentos. Quando nós nos achegamos ao Evangelho, quando nós temos a consciência que estávamos mortos e agora estamos vivos, e não somente estamos vivos, mas também desfrutamos da paz com Deus, que em Cristo Jesus foi tirada a inimizade que nós tínhamos com Deus, então nós declaramos: todas as outras coisas, elas são de menor importância em relação ao que nós ganhamos na pessoa do Senhor Jesus. Então nós vivemos, no momento em que nós descobrimos o Evangelho, nós vivemos um momento inédito na nossa vida. E parece que nada de mal poderá nos alcançar. Afinal de contas, nós fomos alcançados pelo Criador. Então o nosso coração é: eu pertenço a Cristo. Cristo é o meu Senhor. Eu sou o seu servo. Eu estou debaixo da sua mão. Eu estou debaixo dos seus cuidados. Nós vivemos algo inédito na nossa vida. Isso acontece com todos os que se voltam para Cristo. Mas não demora muito, não tarda. E aí o que acontece? Como nós fomos ressuscitados por Cristo, ou como nós fomos, melhor, trazidos à vida por Cristo, pela obra do Espírito Santo, nós começamos a andar como Cristo andou. Nós procuramos guardar a justiça. Nós afastamos da nossa vida tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é pecado. E quando nós passamos a agir assim, nós começamos a ser perseguidos. Nós começamos a passar por provas. E aqui Paulo vai dizer: uma vez vindo à vida, eu participo dos sofrimentos de Cristo. Cristo também sofreu por amar a justiça, por fazer a vontade do Pai. Então nós estamos falando não apenas de conhecer mais a Cristo, mas conhecer melhor. E quando nós conhecemos melhor? Quando nós passamos pelas dificuldades, porque Cristo passou, guardado as suas proporções. Quando nós também somos perseguidos pela justiça, quando nós somos perseguidos por obedecer ao Pai, quando nós somos injuriados, então nós passamos a conhecer melhor, porque nós também sofremos parte do que aquilo que Cristo viveu. E nós vamos ver que Cristo viveu isso de maneira compassiva. Cristo viveu isso em piedade e em submissão. Então, quando ele fala aqui, conhecer a Cristo e a participação no seu sofrimento, deixou de ser teórico. Deixou de ser teórico.
Eu também sei o que é ser perseguido por desejar fazer a vontade do Pai. Então eu conheço melhor, porque eu também vivo circunstância como essa. E finalmente, nós partindo para a nossa conclusão, nós vemos aqui o Senhor dizendo assim: tornando-me semelhante com Ele em sua morte. Nós conhecemos melhor a Cristo quando nós nos tornamos semelhante com Ele na sua morte. E como isso se deu? Nós sabemos que na morte do Senhor Jesus, uma morte substitutiva, onde Ele toma o seu lugar, nós sabemos que ali nós recebemos da parte de Deus a redenção. Louvado seja Deus por isso. Mas nós entendemos também que no momento da sua morte, Lucas vai declarar a atitude de Jesus Cristo. Diante das suas dificuldades, da sua dificuldade, ele estava ali, indefeso, pendurado no madeiro. E diante da sua dificuldade, o que nós podemos aprender com a morte? De que maneira nós podemos viver a semelhança de Cristo na sua morte? Não morrendo numa cruz, mas fazendo como Cristo fez. Jesus, pendurado na cruz, Ele entregou de maneira total a sua vida ao Pai. Assim como Paulo está dizendo, tudo mais, qualquer coisa que for, já não me importa. E Lucas vai dizer que o Senhor Jesus declara: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós conhecemos mais e melhor a Deus, a Jesus Cristo, quando nós confiamos na fidelidade de Deus. Quando o Senhor Jesus, Ele entrega a sua vida, o seu fôlego de vida ao Pai, é porque Ele tinha convicção de que o Pai não iria permitir que Ele ficasse na sepultura. Então existe uma entrega total. E como nós conhecemos mais e melhor a Deus, mais e melhor a Cristo, quando nós somos capazes de nos entregar sem nenhuma reserva. Foi isso que Cristo fez. Pai, em tuas mãos eu entrego. E é assim que nós temos entregado a igreja, diante das dificuldades e das circunstâncias que nós temos vivido. Nós temos entregado à igreja a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos, desde o mais tenro até o mais idoso. Nós temos entregado, como pastores, nós temos entregado a nossa vida e a congregação nas mãos do Senhor. Então isso significa que nós estamos sendo semelhante a Jesus Cristo na sua morte, porque nós nos entregamos de maneira total ao Deus da nossa vida. Conhecemos mais a Cristo quando nós estudamos, quando nós ouvimos pregações bíblicas, quando nós fazemos o estudo bíblico e lemos as Escrituras. Nós conhecemos mais de Cristo. Mas esse conhecimento ele só pode ser efetivado na nossa vida pela ação do Espírito Santo, pela rendição nossa a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é apenas conhecer mais. Existem muitas pessoas que conhecem muito de Cristo, mas estão muito longe de Cristo. Para conhecer melhor de Cristo, nós precisamos de viver como Ele. Entender a todo dia e a cada momento, quando nós nos levantamos, eu estava morto, eu estava morto nos meus pecados e delitos. Eu era inimigo de Deus pelas minhas obras. Sim, de fato eu era. Mas assim como Jesus ressuscitou dos mortos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo me deu uma nova vida. E com essa nova vida, eu quero conhecer melhor ao meu Senhor, vivendo os sofrimentos que Ele viveu, não tendo a mão furada pelo cravo, mas vivendo por causa da justiça, vivendo por amar ao Pai, vivendo por dar testemunho de cristão. E por isso nós conhecemos o sofrimento de Cristo, porque esses sofrimentos também nos alcançam. E finalmente, aprendendo com Deus na sua morte, aprendendo com Jesus na sua morte. Por quê? Porque
o Senhor Jesus ali diante da sua dificuldade, ele entregou a sua vida de maneira plena a Deus e fez isso verbalmente. E isso foi registrado nas Escrituras para que nós pudéssemos ter ciência disso. A urgência de conhecermos mais e melhor ao nosso Senhor, o nosso Deus. Agora nós vamos a um louvor e ato contínuo, nós vamos a uma oração e seremos despedidos. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Aí Deus vem e Ele fala pra gente assim: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Eu creio.
ato contínuo nós seremos despedidos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na certeza de que o Senhor esteve conosco, na certeza de que o Senhor está conosco, na certeza que o Senhor permanece conosco, nós agora, ao concluirmos esse momento, buscamos a sua face e fazemos isso, Senhor, numa palavra de gratidão. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós colocamos a vida de todos os nossos irmãos, nós colocamos a vida de todos aqueles que têm buscado a sua face, colocamos diante de Ti toda circunstância adversa, como colocamos também diante de Ti toda ação de graça. Nós intercedemos, nós rogamos pela vida de todos nós. Nós queremos dizer que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa esperança. Assim como Cristo Jesus fez, nós dizemos: o Senhor é a nossa única esperança, o Senhor é o nosso único refúgio. Não é que o Senhor é a nossa última esperança, nem o Senhor é o nosso último refúgio, não. O Senhor é único em nossas vidas. Senhor, que a Tua bênção alcance todos os lares, em o nome de Cristo Jesus, e a Sua misericórdia permaneça sobre cada um de nós. Vamos ser despedidos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Deus os abençoe.